Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero falar sobre o livro de Apocalipse. Naturalmente, a gente precisa saber qual é o gênero literário, até porque vai ajudar bastante no entendimento da obra. Eu tenho para este vídeo a proposta, conforme esta obra, de Jonas Celestino Ribeiro, Literatura Apocalíptica, a importância da literatura apocalíptica para a formação do método de interpretação do Apocalipse de João. Como já foi dito, a literatura apocalíptica é justamente o gênero adotado na composição deste livro, que a gente chama de Apocalipse, mas que traduzido é revelação. Revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo, conforme está aqui no versículo de número 1, o qual faço destaque aqui. Revelação de Jesus Cristo. Para se você ter uma ideia, a literatura apocalíptica é um gênero antigo, como literatura, e muitas vezes tem sido pouco valorizada, quando não desconsiderada, o que leva a um prejuízo no tocante ao entendimento da referida obra. Eu quero fazer a leitura de alguns textos, porque, sem dúvida alguma, os apocalipses produzidos entre o ano 200 antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo são de grande importância para a compreensão dos apocalipses que temos em nossa Bíblia, principalmente pelo simbolismo que é altamente elaborado, tanto é que foram produções literárias dentro de seus limites culturais. Devido a isto, nós não podemos, em hipótese alguma, extrapolar os limites da culturalidade de cada escrito. A gente sabe que foi produzido para atender à necessidade imediata de um povo que estava passando por muitas dificuldades, complicados, inclusive, a situação para a compreensão humana. Como é que você vai entender tanto sofrimento, tanta perseguição, tanta luta, tanta coisa ruim, terrível vindo sobre um determinado povo? Aí surge esse estilo literário chamado literatura apocalíptica. A gente vai ver que profetas do Antigo Testamento, como Daniel e Ezequiel, vez ou outra, utiliza textos na sua obra respectiva, portanto, de elementos dessa literatura, e você vai observar que, além de ter sido mal interpretado, não tem, infelizmente, a devida valorização sobre alguns aspectos peculiares da literatura apocalíptica. Por isso, eu quero propor a ideia de que, como Apocalipse significa literalmente revelação, que haja esse desvendar, que haja essa retirada do véu dos nossos olhos para que possamos entender este último livro, livro este que se encontra no cânon sagrado. Lembrando que o cânon já está fechado, encerrou-se, não se admite a inclusão de nenhuma outra obra estando em pé de igualdade com os demais livros do cânon, conforme a gente tem. Desta forma, a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós temos um documento normativo, que é a Bíblia Sagrada, é ela que vai servir de norma, de diretriz para tudo que tiver relacionado a esse aspecto religioso ou espiritual. Se antes estava oculto, agora nós temos uma revelação da parte de Jesus. Mas eu preciso falar um pouquinho sobre essa literatura apocalíptica, porque, como eu disse, ela vai se compor de livros produzidos entre 200 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo, e que tinham uma mensagem escatológica, era uma mensagem futura, uma mensagem de livramento da situação presente, e que carregava no seu bojo um tipo específico de linguagem, a saber, simbolismo, dualismo,
o que a gente chama de determinismo histórico, visões esotéricas e etc. e tal. Todo escrito que continha essas características e que tinha como objetivo a mensagem escatológica era chamada de Apocalipse. Dito isto, a gente pode avançar um pouquinho mais, porque a gente tem algumas informações que eu julgo preciosas para o entendimento do livro de Apocalipse, conforme a gente encontra em nossa Bíblia. Algumas características dessa literatura que a gente pode descrever aqui, pelo menos três delas. A primeira é a forma, ou seja, na literatura apocalíptica tem sempre um pseudônimo, ou seja, a pessoa coloca um nome, mas necessariamente não significa que foi ela que escreveu. Isso era muito comum naquele período. Pegava o nome de alguém famoso, que seria certamente lido e ainda ouvido, porque era escrito para ser ouvido, isto é, para ser lido perante as pessoas. Então, era muito mais fácil as pessoas estarem, vou dizer, propensas a ouvir aquilo que estava ali naquela mensagem. Daí a característica que era muito comum de usar o pseudônimo. Agora, no tocante à revelação da parte de Jesus, já é dito claramente que foi notificada, isto é, dado através de símbolos, por meio de quem? Por meio de Jesus, é a revelação dele, mas a quem? A João, seu servo. Aqui nós temos o nome da pessoa que recebe a revelação da parte de Cristo Jesus. Mas, no geral, a literatura apocalíptica tinha esse elemento tocante à forma, que é o pseudônimo. Além disto, havia simbolismo, mitologia, tanto é que em Apocalipse tem o termo dragão. Como assim dragão? Dragão não seria um vocábulo do mundo mitológico? Mas você vai observar que há essa expressão no Apocalipse, bem como nos demais livros que, vez ou outra, utilizava essa figura, esse simbolismo, e, além disso, esse elemento mitológico. Tinha a questão relacionada a visões, que geralmente a gente chama de visões esotéricas, tem drama dentro daquela narrativa, a numerologia, que a gente chama no hebraico, nós temos a chamada gematria, ou gematria, de acordo com a pronúncia que você queira utilizar, mas essa numerologia é muito importante para a compreensão do livro de Apocalipse. Podemos mencionar ainda alguns empréstimos de outros apocalipses, que eram várias literaturas daquele gênero, como alegoria e prosa. Ora, se tem alegoria, você tem que interpretar a alegoria como tal. Se tem prosa, a gente tem que interpretar como prosa. Uma coisa é narrativa, outra coisa é prosa, outra coisa no caso aqui, como eu já mencionei, é o drama. Tudo isto precisa de um método de interpretação para que você possa entender o real significado, pelo menos aquela intenção autoral. Por isso a importância dessas informações sobre a literatura apocalíptica. A gente pode avançar para a segunda característica, que é a função. Quando eu falo função, eu estou me referindo ao propósito. Geralmente, o livro era escrito dentro desse gênero literário para responder às necessidades que surgiam das perseguições, resolvendo aquela situação alcançada pela justiça de Deus e o chamado sofrimento do homem. Quando a gente lida com o sofrimento do homem, é numa referência chamada teodiceia. Vou prosseguir. Na forma, a gente vê o pseudônimo, simbolismo, mitologia, o que eu esqueci de mencionar aqui, a orientação cosmológica, numerologia já mencionei, empréstimo de outras literaturas da prosa e da alegoria, mas na função ou propósito tem esse elemento da teodiceia e também de expor o objetivo do nacionalismo de um determinado povo. Já o terceiro elemento que eu quero mencionar aqui é o conteúdo, que vai incluir o determinismo, que está atrelada
Aqui a gente chama de escatologia ou os acontecimentos finais. Podemos mencionar, quanto ao teor, ainda o transcendentalismo, uma filosofia pessimista da história, o dualismo, divisão eônica do tempo e um mínimo de ensinos ético e morais, porque o objetivo ali é encorajar as pessoas que estão sendo perseguidas, etc. e tal. Naturalmente, a gente vai observar essa característica na obra apocalíptica e não somente no livro de Apocalipse, como nós temos como parte do último livro do Novo Testamento. Mas existem esses aspectos que são importantes, que são frutos da definição deste gênero literário. Uma outra colocação que a gente pode fazer com relação ao pseudônimo é porque era comum, repito, naquele período, usar o nome falso. Era um recurso que o escritor usava, né, o nome de uma pessoa proeminente do passado, e isto não tinha nada a ver com um plágio, ou seja, com a moral da pessoa, nada disto. Era um recurso para garantir que aquele livro fosse lido. A obra tinha que ser lida, logo, se tivesse o nome de uma pessoa proeminente, importante lá no passado, a tendência era as pessoas pararem para escutar aquilo que estava a ser dito, tá certo? Então, isso era alguma coisa comum na época, não tem nada a ver com o nosso tempo, a legislação de você utilizar o nome de uma forma muito, digamos assim, maldosa e com outras finalidades. Eu posso falar sobre o simbolismo, porque era um dos elementos, né, da forma, porque é talvez o aspecto mais importante dos escritos apocalípticos, e até mesmo mais difícil de interpretar, devido à perda do significado de muitos desses símbolos. A gente tem o significado de alguns símbolos, mas não de todos os símbolos. Até porque não há unanimidade quando a gente vai descrever os símbolos, quando a gente vai para vários livros e vê, portanto, os símbolos sendo apresentados. De qualquer forma, geralmente, em termos de símbolos e no tocante ao número, a gente observa o número um, ele tem a ideia de unidade ou existência independente. O número 2 é fortaleza, confirmação, coragem, energia redobrada. O número 3 é o número da divindade. Todo mundo sabia naquela época, principalmente os ouvintes de uma obra cujo gênero era literatura apocalíptica. Havia o símbolo do mundo, que é o número 4, porque faz referência ao que hoje nós chamamos de 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, mas eles conheciam como os 4 cantos da Terra, era uma força de expressão. O número 5 a gente sabe que é um símbolo da perfeição humana, 5 dedos, 5 sentidos, e o seu dobro vai significar o poder humano absoluto. É a representação pelo animal de 10 chifres. A gente vê isso em Apocalipse. Em Apocalipse, o dragão, o primeiro animal e o animal de escarlate, no capítulo 12, 13 e 17, tem cada um 10 chifres, mostrando aqui bastante poder. O número 6 simboliza a falha, a queda, quando não o sinistro. Isso mesmo. Já o número 7, a gente sabe que é o número da perfeição. É a soma do mundo, 4, mais a divindade. 4 mais 3, 7. É o número do sagrado. Não é à toa que a gente vai ver 7 igrejas, 7 isso, 7 aquilo outro. E multiplicado por 10 significa supinamente sagrado, da onde vem o número 70. 70 são os componentes do sinédrio. Jesus enviou 70 homens preparados. 70, segundo a Septuaginta, foram os que traduziram a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, para o grego koiné. É chamado Septuaginta, 70. O número 1000, que a gente avança, é o número de perfeição elevada.
é a última, aquela perfeição elevada, a gente sabe que é a última potência, mas era utilizado naquele período para mostrar um número ilimitado, um número incontável. Geralmente é um número simbólico, porque a gente está dentro dessa questão de numerologia e simbologia. Vamos ter outros, vou dizer assim, outros exemplos, mas ficamos com este. Aliás, eu acho que é preciso mencionar o 12, número 12, porque o 12 é símbolo da religião organizada do mundo. 12 eram os apóstolos, 12 as tribos de Israel, e as portas da cidade santa no Apocalipse também. Tem esse número 12. Em resumo, o simbolismo foi uma necessidade dos escritores daquele gênero de fazerem conhecidas as suas experiências com visões, revelações e sonhos. Mas também o simbolismo é usado para ocultar a mensagem dos não iniciados, assim como para esconder das autoridades a verdadeira mensagem. Não era algo indecifrável, era perfeitamente compreensível para aqueles que estavam familiarizados com a numerologia, com a simbologia e etc. e tal. Mas para os iniciantes, ou ainda para as autoridades, quando eles pegavam, de repente, um livro daquela natureza, eles não compreendiam muito bem. Eles poderiam até saber, boa coisa não é. Ou ter um entendimento bem diferente que para eles não fazia sentido. Mas para aqueles ouvintes, sim. De modo que as pessoas que recebiam e, por sua vez, ouviam a mensagem do Apocalipse, agora trazendo para a Bíblia, eles compreendiam, sabiam muito bem o que estava sendo dito. O símbolo foi também uma consequência da imaginação fértil do escritor daquele gênero, como também uma apropriação das velhas figuras já existentes no Antigo Testamento. Quer compreender melhor o Apocalipse, necessário faz ter uma compreensão dos símbolos da numerologia do Antigo. Sem esta compreensão, vai realmente dificultar bastante o seu entendimento. Mas eu quero mostrar ainda que existia o uso dos números sem valor numérico, mas altamente simbólicos, que ia prefigurar valores morais e espirituais. O que a gente pode salientar antes de terminar essa parte sobre numerologia, sobre simbologia, é que a melhor interpretação dos símbolos é como ela é na sua natureza, ou seja, no elemento simbólico. Não cabe no símbolo uma interpretação literal. Agora fala sobre as visões, porque podemos enquadrar nessa parte os sonhos, as visões e as audições que os escritores alegavam ter de maneira estática. Geralmente eles recebiam quando estavam no estado de êxtase, de modo estático. É como se o pensamento dele fosse suspenso e ele recebia aquela visão, sonho ou ainda uma audição. A gente não vai entrar aqui em detalhes, porque não pode passar desapercebido o fato de que as visões têm um sistema altamente elaborado. Não é o que geralmente ocorre, ou dizem que ocorre, com as experiências de alguns irmãos no arraial religioso desse ambiente moderno. É bem diferente, era alguma coisa muito mais elaborada, é bem diferente, porque aqui vai tornar assim, aqueles detalhes apocalípticos altamente elaborado no sentido de ser esotérico. E esse esoterismo é o método principal usado para receber a mensagem. Vou passar das visões para o drama, porque eu mencionei que pode conter drama, porque o drama nada mais é do que aquele elemento da apocalíptica que é necessário para o próprio autor para fazer com que a sua mensagem seja aceita. É o fato de dramatizar a sua mensagem, dando um aspecto da seriedade das palavras. O autor quer mostrar no drama as verdades centrais da sua mensagem. E a gente vai encontrar justamente nesse elemento drama que a gente falou. Mas existe um outro elemento, claro que não se aplica aqui a Apocalipse, mas que era uma característica da literatura
da época no tocante a este gênero, que era a ficção no tocante ao título. Era uma ficção piedosa. É um título forte com uma descrição da apocalíptica. Mas ninguém toma seriamente a ideia que quando um escritor ele fala de certas revelações, como faz Baruch, ele está descrevendo o que realmente aconteceu a Baruch ou pela matéria que realmente aconteceu a si mesmo. Isso vale a pena depois fazer mais um vídeo sobre esse teor, mas eu quero só frisar que havia esse elemento de ficção piedoso. Quando eu mencionei o conteúdo, eu falei sobre o determinismo, porque para aqueles que recebiam a visão, o sonho, ou tinha a audição na forma estática, eles já tinham algo como determinado. Desta forma, a história já estava pré-determinada pela vontade divina. Esta era a concepção daqueles receptáculos daquele sonho, daquela visão ou daquela audição tida como divina. Por quê? Eles entendiam que tudo estava acontecendo e estava, portanto, no controle divino. Deus não tinha perdido o controle da história. Então, Deus governava, estava tudo determinado. A gente sabe como vai terminar a história. E não é um caos, não. Apresenta em Apocalipse, no livro, um Jesus triunfante, um Jesus que triunfa, um Jesus que vence o mal, que vem desfazer a obra de Satanás, e que triunfa, inclusive, na cruz do Calvário sobre o diabo. Então a gente vê no Apocalipse um retrato de um Jesus triunfante, que reina, que está inclusive à direita de Deus. E como é que termina? Claro, as pessoas que rejeitam a mensagem de Jesus têm um destino de acordo com as suas decisões. Mas as pessoas que fazem a vontade de Deus, eles vão desfrutar de novos céus, de uma nova terra, vão adquirir novos corpos, vou dizer aqui, glorificados, corpos espirituais, mas corpos que são adaptados para uma nova realidade. E a gente vê que é um ambiente, um local, não apenas um estado, mas também um local de plena felicidade. Não vai haver mais choro, não vai haver mais lágrimas, não vai haver sofrimento, não vai mais haver limitação, etc e tal. Mas há essa ideia do determinismo, porque eles entendiam que a vontade de Deus estava pré-determinada a partir daquela visão, sonho, quando não audição, recebida por parte daqueles homens que eram escritores. Acontece que com o Apocalipse é diferente. A gente sabe que a revelação foi de Jesus e foi dada a quem? A João, o seu servo. Além dessa questão já dita, a gente vai trabalhar agora um pouquinho sobre o pessimismo, porque intimamente ligado ao elemento determinista da literatura apocalíptica está, sem dúvida, o pessimismo, que é uma coisa que vai conduzir a outra. A perseguição era tão intensa e que eles assumem essa postura. A postura do pessimismo é porque era tão intensa, no caso, Domiciano era o imperador na época do livro de Apocalipse. Ele começou a perseguir pontualmente a igreja cristã. Alguns cristãos tinham seus bens confiscados, entre outras coisas. Desta forma, se torna tão intensa que eles, de repente, não viam qualquer escapatória para o presente. Mas a vitória do justo se daria no final da presente era, quando seria subjugado pelo poder de Deus. Desta maneira, a mensagem de Apocalipse dá uma esperança para as pessoas que estão passando por perseguições, tribulações no momento presente, mas apontando para o futuro. Olha, na era futura, ainda vocês vão receber, vou dizer assim, a justiça, vocês vão ser justiçados, porque a justiça de Deus vai ser feita. Deus vai subjugar todas essas pessoas. Por isso que havia esse elemento do pessimismo quando
lidava dentro desse contexto de perseguição e, por sua vez, na adoção desse gênero literário. Eu falei sobre o dualismo, e você pode perguntar, que tipo de dualismo é este? Há um bom número de dualismo presente na literatura apocalíptica. O sofrimento presente e a salvação futura. O bem e o mal. A luz e as trevas. Deus e Satanás. O povo de Deus e os ímpios. Anjos e demônios. O mundo e o reino de Deus. Observe que tudo isto são características do dualismo. Mas, em relação ao ensino ético, que a gente pode falar um pouquinho agora, tipicamente, eles estavam interessados em consolar e sustentar o remanescente justo, mais que castigar uma religião nominal. O seu objetivo era de fortalecer aqueles que eles viam como servindo a Deus. O objetivo deles não era confirmá-los no caminho a Deus, no caminho assim, dos justos, e não reformá-los. Aqueles homens que escreviam este tipo de gênero, ele zelava por uma conduta correta e, sobre algumas ocasiões, eles tinham até a tendência de tentar inculcar, colocar na mente aquela demanda por uma justiça social, quase que a maneira profética. Na verdade, pode ser dito que um propósito ético sério está implicado em tudo que eles escreveram. E se você entender bem o Apocalipse, você vai ver que tem vários valores éticos e morais justamente desta obra, porque é uma característica da literatura apocalíptica. Quero falar agora sobre revelação, porque a gente tem uma revelação de Jesus Cristo. A palavra apocalipse vem de apocalipto, no grego, que significa revelar, desvendar. E a literatura apocalíptica promete revelar o futuro. Mas a revelação do futuro não é dada de uma maneira direta, prosaica. Ela é dada por meio do que é frequentemente um elaborado de símbolos tais quais bestas feras, com várias cabeças e muitos chifres, compondo criaturas feitas de cabeça de um tipo de animal e corpo de outro, a queda das estrelas e gigantes pedras de granizo sobre a terra, a conversão do mar em sangue e muitas características bem parecidas, que são similares. Geralmente, há a pretensão da parte dos escritores de revelarem coisas que irão ainda acontecer. Esses eventos, ainda por vir, são recebidos por meio de visão, de sonhos e por meio de audição, como já foi dito anteriormente. No caso aqui, a gente tem informação que a revelação de Jesus foi dada a João para mostrar as coisas que brevemente haveriam de acontecer. A gente poderia falar mais sobre revelação, mas eu preciso falar sobre um outro elemento que está aqui bem associado, atrelado, que é a predição. Enquanto não há dúvida de que os profetas e os escritores do gênero apocalíptico tiveram ideias em comum, essa é outra coisa no tocante à predição. Porque eles são, vou dizer assim, profetas que estavam, na verdade, relacionados com a pregação. Pelo menos é isso. Os profetas estavam envolvidos com a pregação em si, com a palavra de Deus. Mas já estes escritores do gênero do Apocalipse, eles estão associados à predição e não necessariamente à proclamação. Claro que estava proclamando, estava anunciando que iria acontecer, mas tem esse elemento de predição. E quando a gente vê isto, a gente vai ver também esse elemento de predição no livro de Apocalipse. Não é à toa que a gente pode dizer que também é um livro profético, ou seja, porque quando fala um livro profético é porque contém profecia. Isso é inegável, e tem muita profecia que não se cumpriu. Mas se a gente trabalhar direitinho o livro de Apocalipse, tem muita coisa que se cumpriu.
Tem gente que acha que vai se cumprir coisas que já houve cumprimento na história. E por que elas acham que vão se cumprir? Porque desconhecem a história. Eu vou até somente me pautar na história não muito distante da minha denominação. Vocês sabem que eu sou membro de uma igreja local chamada Batista. Eu sou bem novo nesse grupo religioso confessional batista. Tenho um pouco mais de 30 anos como membro de igreja batista. Mas a denominação batista é anterior à minha decisão de me filiar a ela. E a denominação batista tem três teorias sobre a origem dos batistas. Duas delas são descabidas. A mais correta e até mesmo plausível é que nós, batistas, viemos da primeira igreja batista surgida, vou dizer assim, em 1609 na Holanda. Tanto é que em 2009 a Aliança Batista Mundial comemorou os 400 anos dos batistas no mundo. A minha denominação tem pouco mais de 400 anos de existência. Logo, no meu arraial batista, muita pessoa ignora a história dos batistas, não somente a origem, mas a história dos batistas, as doutrinas batistas, os princípios batistas, etc. e tal. Percebam que há um certo desconhecimento com coisas mais próximas da gente, embora a gente não precisa voltar aos séculos atrás, séculos passados. Coisas bem recentes, da década, de repente, de 60, 70, as pessoas desconhecem, a não ser aquelas que vivenciaram nas suas igrejas locais, mas ainda assim não tem aquela dimensão do que aconteceu na denominação. Da mesma forma, a gente precisa salientar aqui que muitas pessoas acham que grande parte do livro do Apocalipse vai acontecer, quando na verdade muito deles já aconteceu onde? No decorrer da história. Até por causa de quê? A revelação aqui, que eu estou fazendo questão de manter o livro aberto, que é a Bíblia, projetada em tela, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Ele está se dirigindo especificamente àquelas pessoas que estavam passando por perseguição, aproximadamente o que 90 a 100 anos depois de Cristo, depois do seu nascimento, as coisas que brevemente devem acontecer. Logo, muitas das coisas que já aconteceram tinham relação com aquelas pessoas que eram receptoras, que eram ouvintes daquela mensagem de Jesus, que é uma revelação que foi dada a João. Não faria sentido dar uma mensagem para eles que não tivesse nenhuma relação com eles, e sim somente com 2000 anos depois. Por isso, nós não somos ouvintes ou leitores primários. Nós somos leitores ou ouvintes secundários. A mensagem, primariamente, não veio para mim, muito menos para você. Veio especificamente e primeiramente aqueles ouvintes. Se não tivesse nenhuma relação com eles, a gente ficaria só para nós. Ah, tudo para nós? Tudo. Do capítulo 1 até o último capítulo, tudo a ver conosco? Não, gente, isso é incorrer em erro. Agora, tem muitos aspectos, muitos capítulos que não, alguns capítulos que não se cumpriram. Se você pegar o capítulo 20, 21, 22, não se cumpriram. Agora, o fato de terem cumprido na vida deles, naquele tempo, naquela época, naturalmente, ainda assim, nós podemos tirar lições preciosas para a nossa vida. Mas em termos de cumprimento, muitas delas já aconteceram. E isso vai gerar um novo vídeo falando sobre a escatologia. Aí a gente vai apresentar pelo menos aqui quatro correntes escatológicas, que é pano para manga, não comporta aqui neste vídeo, mas é apenas para dar um pontapé inicial. Vou dar agora só um exemplo. A besta, são duas bestas. Uma delas certamente se referia ao imperador da época, Domiciano. Todo ouvinte, porque o Apocalipse era lido, e bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurado é aqueles que o ouvem. Era lido perante as pessoas, os perseguidos, os cristãos primários, aqueles que daquela época,
Eles ouviam e eram, portanto, também bem-aventurados. Quando chega lá na parte sobre a besta, automaticamente ou imediatamente, eles identificaram a besta com quem? Com o imperador. De repente, algum funcionário do Império Romano que pegasse ou tivesse acesso àquela literatura, aquele escrito, não ia entender bulufas. Que negócio aqui de bestas, 10 chifres, o que é isso? Eles certamente não iam entender, mas os ouvintes, eles entenderam a mensagem perfeitamente. E se a besta aqui é Domiciano, a gente não pode, a cada período, a cada século, a cada meia década dizer, ah, a besta é fulano de tal, é Beltrano Ciclano. A besta já está especificada dentro daquele contexto. Inclusive fala das coisas que brevemente vão acontecer. É brevemente, não é que longamente vão acontecer, que daqui a alguns milênios vão acontecer. Pelo contrário, muitas coisas já aconteceram. Agora, no decorrer dos séculos, as pessoas falaram, a besta é Hitler. Deu com os burros d'água. Não é Hitler, nunca foi. A besta é Mussolini, tão pouco. A besta era Saddam Hussein, muito menos. A besta era George Bush, na época da guerra dos Estados Unidos lá no Iraque, né? O Iraque invadiu o Kuwait aí teve a força da colisão e os Estados Unidos então lidera as forças. Aí muita gente, a besta é Bush, George Bush, um ex-presidente dos Estados Unidos. Gente, as pessoas falaram que a besta era o Papa João Paulo II, já falecido. Não era, nunca foi. A besta está, vou dizer assim, implícito no texto e não tem nenhuma relação conosco. Você pode tirar lições através de um ensino do texto, mas lembrando que neste caso específico, como muitos outros, já aconteceu. Não aconteceu da sua ótica de repente, porque você desconhece a história. Mas quando você conhece a história cristã, aí você vai entender que realmente procede o que eu estou falando. Mas para isso, naturalmente, tem que ter um conhecimento mínimo ou básico da história do cristianismo. E aqui se deter no gênero da literatura apocalíptica. Porque eu vou terminar, para não delongar mais o vídeo, dizendo o seguinte: a revelação de Jesus Cristo é dada a João para um povo específico que está passando por perseguição. Jesus, através de João, fala que algumas coisas, né, iriam acontecer brevemente. Esta revelação de Jesus trouxe esperança, deu encorajamento, porque eles sabiam que passariam por aquelas perseguições, mas chegaria um dia que Deus ia subjugar todo o poder terreno ou mundano. Deus daria fim a tudo. Deus faria justiça. Percebeu a importância para eles? Agora, terminando, suponhamos que não tem nada, mas nada a ver com eles. Era uma mensagem oca, vazia, desprovida de teor, sem nenhum significado, sem nenhuma importância ou até mesmo relevância. Tipo, se eles entendessem que não tem nada a ver com eles, para que a razão desta obra? Mas não faz jus, inclusive, ao próprio método, ou digo, gênero literário. Daí a importância da gente voltar mais vezes, não para falar sobre escatologia, mas voltar a falar sobre a literatura apocalíptica, porque há uma importância da literatura para a formação do método de interpretação do Apocalipse de João. Fiquemos com estas informações de uma forma preliminar e a gente vai avançar em outro momento em relação a esta temática.